Salve, salve galera! Começando mais um Sports Machine, o seu noticiário trazendo tudo sobre o mercado americano e o que se aplica ao mercado brasileiro, hoje no Pique, com o Sérgio Patrick, diretamente, obviamente, de Miami, eu aqui nos estúdios da Máquina do Esporte em São Paulo. Tudo bem, Patrick? Fala, Eric, tudo bem? Saudação especial aqui nos Estados Unidos para quem é torcedor da cidade de Filadélfia, porque o fim de semana foi trágico. Aliás, um sábado só, um jogo depois do outro, Filadélfia perdeu a final da MLS e perdeu a final do beisebol, né? Futebol e beisebol no mesmo sábado, né? Duas das maiores ligas. Tudo bem que o Eagles continua bem na NFL, mas foi um golpe duro para os fãs de Filadélfia. Quem comemorou foi o Houston no beisebol e o Los Angeles FC, tem dois times, né, na MLS. Sim. Que vai ser um dos principais temas do Sports Machine de hoje. Exatamente, Patrick, era isso que eu ia falar. Ainda o clima de Copa do Mundo de futebol não chegou aí, né? Olha, tem álbum, eu recebi essa semana o segundo álbum na minha assinatura do Miami Herald, que é o jornal local aqui da cidade, eles mandam junto com o jornal. Você acha as figurinhas em alguns lugares e tal. Já percebe-se uma boa movimentação em alguns bares que estão fazendo, aliás, você tem que reservar a mesa, é caríssima e tal, porque Miami se anima muito durante a Copa do Mundo. Então tem um clima já crescendo e até por isso a MLS tratou de terminar nesse sábado a sua temporada. E a história do jogo em si foi muito legal, porque o jogo foi para prorrogação, e aí o Philadelphia marcou na prorrogação, o Bale empatou para o Los Angeles FC no finalzinho, faltando 2 minutos para acabar o período de descontos, isso, de acréscimos, né? Isso com um jogador a menos, porque o goleiro tinha quebrado a perna e tomado um vermelho no mesmo lance, ele foi rachar com um atacante ali fora da área que ia fazer o gol. Foi tudo dramático, o Los Angeles ganhou. Mas o que aqui, para o nosso papo de negócios, o esporte mais me intriga, mais me interessa, são duas coisas, pelo menos, né? Uma delas é que esse time foi fundado em 2014, é uma história bem recente, né? São 8 anos desde a fundação e o LAFC já comemora o seu primeiro título, e ele era uma outra franquia por 10 anos, entre 2004 e 2014, foi o Chivas USA. Foi uma tentativa da MLS de emprestar um prestígio já existente, né? Principalmente lá na Califórnia, onde você tem muitos mexicanos. O Chivas se não for o mais popular, é um dos times mais populares do México, né? E o Chivas Guadalajara. Sim. Então o time usava o listradinho do Chivas, tinha o mesmo nome, o símbolo igual, era Chivas USA, era como se fosse uma franquia, né, do Chivas de Guadalajara. E nos primeiros anos até que a coisa foi bem, depois, né, nos anos que chegaram ali, culminaram com a compra do Chivas pela Liga, né, comprou de volta a franquia, a administração não estava entregando público, não estava entregando receita, e aí vem a coisa interessante do que a gente sempre discute aqui, o que é uma liga, né? O que a liga preserva para os seus outros donos, né? Se você tem um dono que está pisando na bola, como estavam os donos do Chivas USA, a MLS simplesmente vai lá, usa o que está no contrato e fala, ó, você não está cumprindo isso. Você está demitido. Isso, você está fora. Está aqui o teu dinheiro, óbvio, tem, né? Claro. O teu investimento está aqui de volta. E aí a MLS começou a trabalhar e também tem alguma coisa do próprio estilo de negócio do americano, né, Eric? Que é assim, você não tem medo de fazer as coisas de novo, né? Deu errado, você pega, aprende com o que deu errado e constrói de novo. E isso são 8 anos apenas. Os caras construíram uma nova franquia que não tinha nada a ver com Chivas USA, com o México, Los Angeles FC, preto e dourado. Criaram uma base de fãs, que é uma das mais legais da MLS, né? Estádio próprio e tudo mais, e o time agora comemora o seu título. Então acho isso uma história muito interessante para mostrar o que uma liga pode fazer e o que é um trabalho de longo prazo, né? Você tem aí quase 2 décadas de erros e acertos, e agora Los Angeles tem 2 times campeões da MLS. Com um adendo que foi uma postagem feita ontem por ninguém mais, ninguém menos que Magic Johnson, comemorando o título, né? Por quê? Porque ele é um dos donos. Exato. E aí vem outra sacada interessante da MLS. Outros vídeos que eu vi também, ou posts nas redes sociais, né, que me chamaram a atenção. Justin Bieber comemorando lá como um convidado, estava na beira do gramado e tal. Isso foi, obviamente que não tem a ver com ser dono, mas usar uma celebridade ali também curtindo. Tem tudo a ver com o dono, né? Se o Magic Johnson te liga e fala, ô Patricão, você pode vir aqui ver o jogo comigo?
torcer pelo meu time. Ele pode nunca ter visto um jogo de futebol na vida. O Bieber tem uma camisa, foi pra lá. O Bieber é canadense, até teve gente brincando. Eu tava achando que ele fosse torcedor do Toronto. Do Toronto, tá? Mas ele tava lá comemorando o título do Los Angeles. Outra celebridade que apareceu, o ator, o comediante Will Ferrell. Esse tá sempre em jogos do LAFC. Quem quiser procurar no YouTube, quem quiser olhar postagens do próprio clube, ele tá sempre lá, porque ele é um dos donos também, tem uma parte pequena do LAFC. Tomou cerveja na taça, né? Fez a festa com os torcedores e com os jogadores. E ele não é o único, não. A MLS desenvolveu, na verdade, uma estratégia de dar a algumas celebridades, sejam celebridades de outros esportes ou do mundo do entretenimento, pequenas partes desses times, para que essas pessoas façam a promoção com a imagem que tem para outras pessoas da MLS. Então você tem o James Harden como um dono minoritário do Houston, você tem o Patrick Mahomes como um dono minoritário do Sporting Kansas City, né, que é o time de futebol lá da cidade em que ele é rei. O Matthew McConaughey, o ator vencedor do Oscar, ele é um dos donos do Austin e tá lá batucando com a torcida, jogou futebol quando era moleque, então tem uma identificação grande. O próprio Kevin Durant, da estrela do basquete, é um dos donos do Philadelphia Union, que foi o vice sábado. Então é uma estratégia bem montada pela MLS e que dá um resultado bem interessante, porque esses caras estão toda hora nos camarotes, eles aparecem com a camisa do time e a MLS aproveita isso aí para fazer a sua promoção também. Que é interessante notar, né? E eu só completando aqui, o Magic Johnson me coloca aqui, ó. Deus realmente me abençoou 10 vezes campeões da NBA, 5 como jogador, 5 como dono de time, um anel da World Series, do beisebol, com o Dodgers. Ele é um dos donos, um título da WNBA com o Sparks e agora campeão da MLS com o LAFC. What's next? É o que ele pergunta. Né? Ele a gente vê umas raras histórias de ex-jogadores que multiplicaram a fortuna, né? Que pegaram o dinheiro ganho no esporte e aumentaram isso de forma impressionante. E o que é interessante a gente notar dessa história toda, você falou do Kevin Durant. Ele tá aparecendo como um possível dono do Washington na NFL, é isso? Agora, olha, isso tá bem movimentado, né? Porque, afinal de contas, não é toda hora que você tem uma franquia da NFL possivelmente à venda. É uma coisa muito aguardada. Recentemente, a gente teve um grupo encabeçado pelos donos do Walmart, que é uma das famílias mais ricas do mundo, que comprou o Denver Broncos. E agora a gente tem a possibilidade do Washington Commanders estar à venda. O dono, Daniel Snyder, que está em um momento de muita colisão com o comissário da NFL, Roger Goodell, e com outros donos, ele já acionou o Bank of America como seu parceiro para explorar a possibilidade de vender. Fala-se em algo entre 5 e 6 bilhões de dólares pela franquia, que é um negócio absurdo, né? A valorização dessas franquias parece não ter um teto, né? A gente vê a cada ano os valores crescendo demais, porque você tem o tangível, que são os resultados da liga, né? Praticamente o que tem sobrevivido na televisão ao vivo, e você tem também o intangível para esses ricaços, para esses bilionários, né? São poucos que conseguem ter um time, né, Eric? Você tem ali 30 e poucos times cada liga, muitos deles têm mais do que uma franquia, tem times na NBA, na NFL, ou times de soccer e de NBA e de NFL. Então, é um clubinho muito fechado. Entrar nesse clubinho significa muita coisa. Você pode fazer uma série de ativações, como eu sei que você está acostumado a falar, né? Com esse espaço, com essa propriedade que é ter um time da NFL. Magic Johnson, o Kevin Durant, você falou, né? O Jay-Z é um outro que está interessado. Tem ainda o Byron Allen, que pode ser, inclusive, o dono majoritário, que é um empresário do ramo de entretenimento, e pode ser o primeiro dono majoritário negro de um time da NFL. O Jeff Bezos, fundador da Amazon. Todos esses estão na lista aí de interessados no Washington Commanders. Vamos ver se vai acontecer, de fato, o processo de venda. E aí, quem é que vai ficar com essa potência, que é o time de Washington? Está precisando de um estádio novo, mas tem uma base de fãs enorme e está na cidade que é a capital do país. Então, realmente tem uma força incrível. É uma das coisas que acontecem sempre, né, no mercado americano, que é isso. São essas trocas de donos. A gente falou de 2 exemplos hoje muito claros. Acho que vai ser bem difícil a gente ver algo tão
borbulhante, se a gente pode dizer assim, no mercado brasileiro, no futebol, principalmente com as SAFs, mas que é uma realidade que em algum momento vai chegar no futebol brasileiro, vai, né? Ou até nos outros esportes, se a gente começar a aprovar essa privatização maior. Agora aqui, né, no Campeonato Brasileiro vai ter bastante clube já com dono na Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol, né? A gente precisa ver como é que esses donos, e dá para usar o exemplo daqui, dá para usar o exemplo da Inglaterra, né? O que você pode fazer com um poder desses nas mãos, né? Você tem que, obviamente, administrar as coisas de uma maneira muito, muito boa, porque senão isso vai manchar a tua imagem, né? E dependendo da liga, dependendo da situação, você pode sair, né? No caso do futebol brasileiro, você não tem liga, mas eu não sei quais são os detalhes dos contratos dessas SAFs, né? Quanto que os resultados estão ligados ali à permanência desse dono, mas explorar essa possibilidade de você ter um espaço de trazer a torcida, trazer gente conhecida, fazer negócios e projetar a sua própria imagem, né, em cima da imagem do clube. Tudo isso pode ser feito e é feito normalmente. E tem a parte do ego também, né, Eric? Esses caras adoram poder falar, sou dono de um time, adoram poder entrar num estádio e olhar e falar, tá vendo tudo isso aqui que você tá vendo, que você consegue olhar aqui, que teus olhos alcançam, tudo isso aqui é meu, né? Então, a gente sabe como é que isso funciona. Então, pro esporte, é realmente algo bem interessante. Vamos ver como é que o futebol brasileiro vai aproveitar isso. Vamos ver se vai entrar essa era. Imagina os sertanejos aqui que estão cheios de dinheiro, se resolvem querer comprar clube, né? Porque no fim acaba sendo isso, e trazer um pouco de entretenimento, enfim, há possibilidade. Até agora, vale lembrar, quem foi vendido eram as grandes potências que estavam quebradas e agora estão se reeducando, reorganizando, né? Bahia era o que estava menos pior da situação, mas vai entrando também numa SAF, mas aí você tem Vasco, você tem Cruzeiro e Botafogo, que eram clubes que estavam quebrados e aí fizeram. E tem, eram negócios de oportunidade, né? E você vai ter agora uma maturação, desenvolvimento desse tipo de trabalho, né? Para a gente ver quem realmente sobra com um bom trabalho, quem fica, né, de fato no futebol brasileiro, e que outros times vão ter esse interesse. Também tem que ver a questão de conflito também, não é qualquer um que pode investir aqui nos Estados Unidos, pelo menos, né? O Jay-Z, por exemplo, teve que abrir mão da parte que ele tinha do Brooklyn Nets, porque ele tem uma agência que chama Rock Nation, que cuida de vários atletas. Então, se ele entrar no grupo que vai tentar comprar o Washington Commanders, ele vai ter que abrir mão da parte dele na agência, né? Então tem que ver qual é esse conflito também. Todos os interessados precisam estar completamente livres, pelo menos aqui nos Estados Unidos, né? Espero que o futebol brasileiro cuide disso também. Exatamente como vai ficar isso é que a gente não sabe. Sérgio Patrick, temos mais alguma curtinha para a gente encerrar nosso Sports Machine a jato de hoje? Para encerrar, é o título do Houston Astros no beisebol. Eu tive o prazer de acompanhar a World Series em 2015. Acho que beisebol e hockey, para a realidade do brasileiro, né, são os esportes mais distantes. Assim, o futebol americano se aproximou muito nos últimos anos, né? Então, estar lá foi realmente um privilégio. Eu aprendi muito quando vi o título do Kansas City Royals com um brasileiro, Paulo Orlando, pela primeira vez. E esse do Houston foi legal porque o Houston tinha vencido em 2017, mas depois vieram várias acusações de espionagem, de negócios feitos por baixo do pano, e isso manchou o título do Houston. Então, as manchetes foram: o Houston finalmente ganha um limpo, né? Esse aqui não vai dar para discutir, e o Houston comemora dessa maneira o título sobre o Philadelphia Phillies. Muito bem. Sérgio Patrick, esse foi o nosso Sports Machine de hoje. Mais curtinho, tempo curto, mas bastante coisa. Próximo Sports Machine, acredito eu que falaremos sobre Copa do Mundo, né? De futebol, talvez. Um tema que me parece interessante. Você tá próximo, né? Tá próximo. Vamos ver se o clima aí esquenta aí, vai estar faltando uma semana pro... Uma semana não. Tá faltando uma semana, quase bem menos ainda, de clima para a Copa do Mundo. Aqui no Brasil a gente esquentou nessa última segunda-feira com a convocação do Tite. Aliás, um amigo meu daqui me convidou para a gente fazer falou, quero receber vocês para fazer para a abertura da Copa. E aí eu fui olhar, né, para ver se tinha algum outro jogo, além de Catar e Equador. Mas não. Catar e Equador, né? Fantástico. Então, assim, vai ter que ser pela paixão pela Copa, né? E o lema da FIFA Beautiful Game a gente deixa para depois, é isso aí. Vamos apostar no Equador, ver se o Equador faz alguma coisa.
Qatar não dá para esperar muito, não. Não dá. Muito bem, Sérgio Patrick, muito obrigado. Hoje não deu tempo de darmos as dicas de paternidade, mas fique em paz. Ficam para a semana que vem. Ficam para a semana que vem. Tchau, Patricão, valeu. Grande abraço, Eric. Tchau para todos. Valeu.